Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma videoaula. E aí eu vou dar continuidade ao assunto que a gente falou na aula passada, tá? Que é artigo de opinião, que é um texto destinado a defender um ponto de vista, né? Então, você se posiciona, né, em relação a algum assunto, a algum tema, e justifica esse seu posicionamento, apresentando fatos, ideias que justifiquem você ser a favor ou ser contra e ter esse posicionamento, né? No texto passado, nós lemos a mania nacional transgressão leve, né? Mania nacional, a transgressão leve, né? Que é o ato das pessoas não respeitarem, né, pequenas regras de convivência da sociedade, né? Furar fila, não respeitar o trânsito, né? Então, colocar o som alto na casa, né? Então, são pequenos atos, não devolver o troco, quando receber um troco errado, não devolver, né? Então, não agir corretamente em pequenas situações, né? O que leva você, de repente, a futuramente, né, sempre gostar dessa coisa de obter vantagem, e pode levar a pessoa a cometer atos maiores, né, numa situação futura. Então, o texto falava sobre isso. Então, aí, o artigo de opinião aqui, para resumir, né, é um texto que faz a defesa de ideias, né, defende ideias, como ele é escrito, como ele é organizado, né, introdução, os argumentos e a conclusão. Essa é a estrutura básica de um artigo de opinião. Na introdução, você vai colocar sobre o que você vai defender, né, os argumentos, né, que justificam esse seu ponto de vista, e a conclusão. Esse texto ele foi assinado por quem escreveu, né, tinham muitos exemplos, então o texto todo foi construído em cima de exemplos, né? Então ele deu vários exemplos, que ele estava na fila, né, de um teatro, e aí a pessoa pediu para quem estava na frente comprar, né, o lanche, enfim, que é uma forma de furar fila. Então, ele deu muitos exemplos ao longo do texto. Uso de recursos de convencimento, citações, né, então usar a fala de alguém, né, ironia, ele usou ironia, recursos estilísticos, então são o que pode ser usado na linguagem desse tipo de texto, tá? Quem é o leitor de um artigo de opinião? É aquele que tem interesse em conhecer o ponto de vista de alguém sobre determinada ideia ou fato ou assunto, né? Então, as pessoas que vão ler o artigo de opinião é quem está interessado em conhecer um ponto de vista sobre determinado assunto, ponto de vista até mesmo diferente do que aquele que você possui, tá? Então, esse aqui é um resuminho do artigo de opinião. E aí tem o artigo de opinião 2, uma leitura número 2, que também é um artigo de opinião, tá? Um tema bastante polêmico, que são os zoológicos. Então, aqui, olha só. Saiu nessa revista, Latitude e Longitude. Os zoológicos valem a pena? Né? Então, aqui tem um texto falando que não, que eles não valem a pena, né? Os debatedores, no caso. E um outro texto falando que sim, né? Por que os zoológicos, eles valem a pena? Então, ele veio escrito dessa maneira, né? Tem uma imagem, então aqui a apresentação da questão polêmica, tem a apresentação do tema. Então, um texto vai falar contra, e o outro texto vai falar a favor, vai apresentar uma posição favorável a esse assunto, tá? A gente vai fazer a leitura. Então, aqui a gente vai primeiro ler a introdução, que apresenta, aqui como está dizendo, a questão que vai ser discutida. A gente vai fazer a leitura, que é a parte A. A parte B é quem vai se posicionar contra essa questão polêmica. E a parte C é uma outra pessoa que vai se apresentar a favor da questão polêmica, tá? Então, vamos lá, começar aqui pela parte A. Então, vamos lá. Os zoológicos valem a pena? Então, é uma pergunta. A morte de animais em São Paulo desperta uma discussão entre defensores da natureza. O envenenamento de dezenas de animais no zoológico de São Paulo, a partir de janeiro, provocou uma discussão que divide aqueles que se dedicam a preservar a vida selvagem. Então, olha, aconteceu aí a morte de muitos animais em um zoológico. Então, foi isso que gerou a discussão. É válido retirar um animal da natureza para expô-lo em áreas urbanas longe de seu habitat, né? Porque os zoológicos são
em áreas urbanas, né? Os animais saíram da natureza e criou-se ali uma tentativa de habitat que não é o natural. A questão é mais controversa ainda, levando-se em conta os contrastes notados diariamente entre instituições desse tipo mundo afora e também no Brasil. Algumas sem recursos, outras com trabalho exemplar. Confira a opinião de 2 especialistas no assunto. Então, está falando que a questão é mais complexa, né? Porque tem zoológicos no mundo inteiro, alguns em situações precárias, alguns zoológicos em situações precárias, mas outros zoológicos com um trabalho muito sério, né? Então, por isso que é um assunto que vai dividir opiniões, tá? Então, vamos ler aqui a opinião de 2 dos especialistas. Um vai falar que é contra a existência de zoológicos, que é o que a gente vai ver primeiro, que é aqui a parte B. Então, vamos lá. Mariane de Almeida Fernandes, presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, entidade que mantém 2.500 animais. Então, ela não possui um zoológico, ela possui uma entidade, né, que mantém 2.500 animais. Ela é presidente dessa associação, desse abrigo de animais, digamos assim. O simples fato de ver qualquer animal enjaulado já me causa arrepios. Mas os zoológicos são especialmente degradantes, porque sua função nada mais é do que saciar, à custa dos bichos, a satisfação humana. Ou seja, os animais ficam lá expostos, né, para as pessoas irem lá se divertir. É verdade que no passado existiam argumentos duvidosos, mas talvez justificáveis. Com a ausência da televisão, da internet e de outros meios de comunicação, para que as pessoas pudessem conhecer um leão ou um elefante, por exemplo, poderiam fazê-lo apenas visitando um zoológico ou seu habitat. Então, no passado, quando não tinha televisão, internet, né, e outros meios de comunicação, para a pessoa ver um animal, era só se ela fosse até um zoológico. Não tinha outro jeito de conhecer um animal, né? Isso no passado. Hoje, isso não é mais necessário, pois os meios de comunicação têm fartas matérias que propiciam conhecimento. Por isso, entendo que os zoológicos deveriam ter outras finalidades. Deveriam, por exemplo, preocupar-se em ensinar as pessoas a conhecer os animais dentro do seu próprio habitat. Deveriam contribuir com a fiscalização da nossa fauna, auxiliando na proteção dos animais que estiverem em risco de extinção. Deveriam também atuar como hospital veterinário para animais de grande porte, resgatados de circos ou ainda de traficantes de animais. Não é mais aceitável mantê-los em cativeiro para entretenimento dos seres humanos. Então, aqui ela fala, né, que deveria sim existir, mas só nesses casos que resgatam o animal que estava em zoológico, em cativeiro, né, ou que está em risco de extinção. Não é mais aceitável mantê-los em cativeiro para entretenimento dos seres humanos. É um ato de crueldade, cuja proporção somente pode ser avaliada se nos imaginarmos no lugar desses animais, presos em um espaço limitado e longe dos nossos amigos e familiares por tempo indefinido e principalmente contra a nossa vontade. Então ela falou contra, né? E apresentou as razões dela ser contra os zoológicos, né? Então ela já falou ali, começou falando contra, né? Que o fato de um animal estar enjaulado já causa arrepios, e aí foi falando por quê. Né, que no passado não existia, então tinha uma justificativa, mas hoje já não é mais o caso. E que só deveria existir esses ambientes para esses animais que são resgatados. Então ela falou aqui contra. Vamos ver o texto C, que vai falar a favor. Então, Luiz Roberto Francisco, biólogo, ex-diretor do Zoológico de Curitiba e atual consultor do Zoológico de São Paulo e de outras entidades. Então, né, prestam uma assessoria a alguns zoológicos. Vamos ver o que ele vai falar. Há que se esclarecer que os zoológicos não retiram animais da natureza para simplesmente expô-los. Ou seja, está dizendo que o zoológico não vai lá, pega um leão da natureza e coloca lá no zoológico para as pessoas verem. Está dizendo que o zoológico não faz isso. Há tempos esse conceito mudou e os zoos contemporâneos trabalham voltados à preservação e conservação das espécies. Os animais que chegam aos zoológicos brasileiros são quase todos oriundos de apreensões
por órgãos fiscalizadores, porque a maior parte das espécies desse universo teve seu habitat fragmentado, desunidos ou vem do tráfico de animais selvagens. Então, está dizendo que, né, todos os animais que tem lá são animais que não têm mais um habitat natural suficiente para sua subsistência, né? Ou animais de tráfico. Então, ele está dizendo que todos os animais que tem lá atualmente são oriundos dessa maneira. Ninguém vai lá e retira um animal da natureza. Ver os zoológicos apenas como prisão de animais é estar fora de sintonia com a realidade. Graças aos zoológicos, espécies como o condor da Califórnia ou o nosso mico-leão dourado, entre outras, têm uma chance de sobrevivência na natureza, né? Então, está dizendo que o zoológico consegue ainda preservar algumas espécies que estão em extinção. Para esses e outros programas, as instituições envolvidas permutam animais importantes para seus programas de reprodução. Ou seja, eles trocam animais para que aconteça essa reprodução. Então, o zoológico tem esse mico-leão e o outro também tem, então eles conseguem fazer a junção para propiciar a reprodução, buscando manter a maior diversidade genética possível. É óbvio que todos preferimos os animais em vida livre, mas a pressão ao meio ambiente é tal que a extinção para muitas espécies é questão de tempo. Isso todo mundo sabe, né? Que o meio ambiente cada vez mais degradado, é claro que os animais vão entrar em extinção. Quem não vê isso está parado no tempo. No Brasil, a Sociedade de Zoológicos do Brasil fomenta, ou seja, alimenta, estimula e incentiva a pesquisa e preservação das espécies, promovendo congressos onde são compartilhadas novas técnicas de manejo e desafios. Não fosse esse um segmento sério, nada disso existiria. Por isso tudo, os zoológicos são a verdadeira esperança para as espécies ameaçadas em extinção. Tá? Então vejam que ele falou a favor, né? Apresentou o porquê dele ser a favor. Vejam que ele justificou, né, o fato dele ser a favor dos zoológicos. Ele apresentou aí os pontos de vista que ele possui. Então o ponto de vista é ser a favor. Quais são os argumentos que ele utilizou para justificar esse ponto de vista dele? Então ele falou que os animais são recebidos porque vieram de tráfico, né, animais em extinção. Apresentou os seus pontos de vista, né? Ele fala que o zoológico é a esperança para que os animais não entrem em extinção, que estão em extinção continuarem existindo, né, para que as espécies não desapareçam. Então, possui ali argumentos que justificam o ponto de vista dele, que é ser a favor do zoológico. Assim como a Mariane, né, Mariane de Almeida, é contra e possui também os argumentos, né, que justificam esse posicionamento dela, de ser contra. Então, ter um posicionamento, ser contra ou ser a favor, né, você precisa de argumentos que justifiquem esse seu posicionamento, né? Então, você é contra, você é a favor, mas por quê? E aí, os argumentos vão construir, né, uma coerência, vão embasar esse seu posicionamento, vão sustentar esse seu posicionamento, né? Então, é contra, é a favor e por quê, né? E aí, cita pesquisa, cita informações que você conhece, né? E isso justifica esse seu posicionamento, torna esse seu posicionamento mais convincente, tá? Mais real, mais verdadeiro, tá? Então, é muito importante entender essa construção do artigo de opinião, tá? Eu vou deixar as atividades para vocês realizarem. Então, é tudo isso aqui, eu vou deixar anotadinho lá no final do vídeo, tá, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham entendido um pouquinho aí sobre o artigo de opinião. Bons estudos e até mais.